Existe uma categoria de perda que se situa muito para além da aritmética da guerra, ultrapassando a contagem de tanques destruídos, o catálogo de mísseis disparados, o registro de navios afundados ou a medição de quilômetros quadrados de território conquistado. Trata-se de um impacto que supera o próprio custo humano avassalador que um conflito de desgaste desta escala produz e que os planeadores militares conseguem, na linguagem fria das projeções, contabilizar e prever. Esta categoria de perda opera numa linha temporal inteiramente diferente, não se registrando no livro de contas diário do intercâmbio militar, mas sim num balanço de capacidade estratégica que se estende por décadas e gerações. É o tipo de dano que, quando os analistas terminam as suas avaliações, resulta num número que não representa um revés temporário do qual o país se possa recuperar, mas sim uma subtração que é simplesmente permanente. A Ucrânia tem infligido precisamente este tipo de perda contra a Federação Russa, e não o fez pela primeira vez. Os dados indicam que as forças ucranianas têm causado este nível de degradação de forma repetida, deliberada e com uma inteligência estratégica que a maior parte da cobertura mediática do conflito falha inteiramente em captar. A relevância destas perdas insubstituíveis não é visível nas imagens imediatas dos ataques, nem pode ser lida nas atualizações diárias dos mapas da linha da frente. Este impacto reside numa análise de longo prazo, concretamente na avaliação do que a Rússia será capaz de fazer militarmente, não no próximo mês, mas dentro de 5 anos, 10 anos ou na geração seguinte, ao fim das hostilidades. Trata-se de aferir o que não pode ser reconstruído, o que não pode ser comprado, o que não pode ser treinado e o que não pode ser fabricado, independentemente do volume de rublos alocados ou do aparato oficial com que os programas legislativos de emergência sejam anunciados pelo Kremlin. O que a Ucrânia está a destruir sistematicamente, por baixo dos ganhos táticos e dos avanços operacionais que dominam os títulos noticiosos, é o futuro estratégico da Rússia. Estão a ser eliminados a maquinaria, o conhecimento, os recursos humanos e a infraestrutura de capacidade científica e industrial que a União Soviética e o seu Estado sucessor demoraram décadas a construir. O aparelho de defesa russo tem consumido estes recursos, ataque após ataque, de uma forma que limitará o poder militar do país muito depois do término deste conflito específico. Compreender quais são esses elementos e a razão pela qual a sua perda é irreversível é essencial para antecipar não apenas o rumo da guerra atual, mas também a trajetória do poder geopolítico russo nas próximas décadas. O setor da aviação militar oferece o exemplo mais claro desta dinâmica de insubstituibilidade no inventário de defesa russo, apresentando dados tão inequívocos que nenhuma negação oficial por parte de Moscovo consegue ocultar. O bombardeiro estratégico Tupolev, Tu-95 realizou o seu primeiro voo em 1952 e entrou ao serviço da aviação estratégica soviética em 1956. O desenho do aparelho é de tal forma antigo que os engenheiros que desenharam os esquemas originais já faleceram, e a linha de produção que construiu estas aeronaves esteve ativa pela última vez ainda durante a era soviética. As variantes finais do modelo, designadas Tu-95MS, saíram da fábrica de aviação de Kazan no final dos anos 80 e início dos anos 90, precisamente no momento em que a União Soviética iniciava a sua dissolução terminal. A Rússia herdou esta frota, procedeu à modernização dos seus sistemas de aviônica e de armamento, e tem operado estes aviões como a espinha dorsal da sua capacidade de lançamento de mísseis de cruzeiro estratégicos. Atualmente, não existe qualquer linha de produção para o Tu-95, uma realidade que se arrasta há mais de 30 anos. As ferramentas, as matrizes e o conhecimento de fabrico especializado necessários para reativar a produção desapareceram por completo,
dispersos no colapso industrial soviético da década de 90. A Rússia não conseguiria construir um novo Tu-95 se o decidisse fazer amanhã. E isto não se deve apenas às sanções internacionais ou a limitações tecnológicas imediatas, mas sim ao facto de a infraestrutura industrial necessária para construir este avião específico já não existir e não poder ser recriada sem um investimento de tempo e recursos que torna o conceito puramente acadêmico. Consequentemente, quando a Ucrânia atinge um bombardeiro Tu-95 na base aérea de Engels, e as imagens de satélite confirmam uma aeronave destruída na placa de estacionamento, o que está a ser eliminado não é um ativo substituível com um custo de reposição calculável. Trata-se de uma subtração direta a um inventário fixo que não possui qualquer mecanismo de reabastecimento. A frota já era um ativo em desgaste progressivo devido à idade avançada e às exigências de manutenção, que reduzem a disponibilidade operacional mais depressa do que as modernizações conseguem compensar. Os ataques ucranianos aceleram este processo e tornam a degradação da força de bombardeiros estratégicos um fenômeno irreversível. A situação do bombardeiro estratégico Tu-160 Blackjack apresenta contornos ligeiramente mais complexos do que a do Tu-95, uma vez que a Federação Russa tem mantido uma capacidade nominal de fabrico para esta aeronave nas instalações de Kazan. Trata-se, contudo, de um programa de produção altamente condicionado, que tem conseguido entregar novos aparelhos a um ritmo extremamente reduzido, fixado em cerca de 1 a 2 unidades por ano, operando sob graves dificuldades técnicas e com sucessivos adiamentos nos calendários previstos. Estes atrasos refletem simultaneamente a enorme complexidade estrutural e tecnológica da aeronave e o estado de degradação da capacidade industrial disponível para sua montagem. O Kremlin tem utilizado este programa fabril para sustentar publicamente o argumento de que a sua aviação estratégica está num processo de modernização e expansão, e não em fase de esgotamento. Os dados industriais demonstram, contudo, que mesmo sob o cenário de produção mais otimista anunciado pelas autoridades russas, o país é incapaz de repor as perdas em combate da sua frota existente de Tu-160 a uma velocidade superior àquela com que os ataques ucranianos as conseguem impor. Com uma capacidade máxima estimada em apenas uma nova aeronave por ano, a destruição de 2 aparelhos num único ano resulta na contração líquida do inventário total. Caso a Ucrânia consiga abater 3 bombardeiros, o programa de modernização passa a funcionar em sentido inverso, canalizando a totalidade da sua produção anual para a mera substituição de perdas, anulando qualquer possibilidade de expansão da frota. Se o número de aeronaves destruídas subir para 5, o programa fabril deixa de conseguir travar o declínio numérico e operacional da aviação estratégica russa. Esta destruição de aeronaves representa apenas o elemento mais visível de uma categoria de perdas insubstituíveis que afeta o esforço de guerra do Kremlin. O impacto mais profundo e com maiores consequências a longo prazo prende-se com um fator humano, que é mais difícil de avaliar através de imagens de satélite comerciais, mas que assume um peso decisivo numa projeção a 10 anos sobre a capacidade militar russa. Um avião militar é uma máquina, e, em termos teóricos, as máquinas podem ser reconstruídas desde que existam tempo, recursos financeiros e capacidade industrial suficiente. Todavia, o conhecimento técnico especializado necessário para construir, manter e operar sistemas de armas complexos com eficácia reside exclusivamente nas mentes de profissionais altamente qualificados. Este capital humano, acumulado ao longo de carreiras inteiras de formação especializada e experiência operacional, não pode ser produzido em massa, fabricado sob encomenda ou importado através de esquemas de evasão às sanções. O complexo industrial de defesa da Federação Russa
que engloba uma vasta rede de gabinetes de design, institutos de investigação científica, fábricas especializadas e centros de testes, foi edificado pelo Estado soviético ao longo de várias décadas, tendo sido dotado de cientistas e engenheiros formados em áreas acadêmicas altamente técnicas. Desde o colapso da União Soviética, este ecossistema tem operado num estado de declínio institucional progressivo, exacerbado pela imigração de quadros, pela falta crônica de financiamento e pela quebra na transmissão de conhecimento entre diferentes gerações de especialistas. O fenômeno da imigração e da fuga de cérebros constitui um dos fatores estratégicos mais significativos na degradação da capacidade de defesa russa a longo prazo. Embora seja frequentemente omitido nas análises imediatas do conflito. Desde 1991, a Rússia registrou múltiplas vagas de êxodo de cientistas e engenheiros, começando com a saída inicial pós-soviética de profissionais que procuravam oportunidades no estrangeiro, seguida pela vaga decorrente das sanções aplicadas após a anexação da Crimeia em 2014. O episódio mais severo ocorreu no período subsequente à invasão em larga escala da Ucrânia, em fevereiro de 2022, e ao anúncio da mobilização militar em setembro do mesmo ano, que resultaram na fuga de centenas de milhares de cidadãos russos com formação superior e qualificações técnicas avançadas. Embora o setor da defesa disponha de mecanismos específicos para a retenção de pessoal, incluindo restrições legais à saída do país para trabalhadores com acesso a segredos de Estado, a debandada afetou de forma crítica a classe profissional alargada que serve de ecossistema de apoio ao complexo militar industrial. Este êxodo incluiu engenheiros de software responsáveis pelo desenvolvimento de sistemas de controle de tiro, cientistas de materiais que prestavam consultoria na resolução de problemas de fabrico complexos, físicos dedicados a tecnologias de orientação e detecção, e técnicos de manufatura de precisão essenciais para a produção de componentes eletrônicos avançados. A partida destes profissionais gerou lacunas profundas na infraestrutura de capital humano do setor de defesa russo, que não se refletem de imediato nas estatísticas oficiais de produção. Os relatórios de produção fabril conseguem manter volumes estáveis durante um determinado período através do consumo das reservas de conhecimento institucional acumuladas no passado, exigindo que o pessoal remanescente assuma múltiplas funções e aceitando uma redução nos padrões de controle de qualidade que poderá resultar em falhas de fiabilidade do armamento no terreno apenas nos anos seguintes. Paralelamente, os ataques direcionados da Ucrânia contra instalações industriais de defesa específicas aceleraram o desgaste deste capital humano de forma devastadora, eliminando não apenas a infraestrutura física e os equipamentos fabris, mas também o conhecimento concentrado dos especialistas que operavam nesses locais. Esta realidade é particularmente evidente nos institutos de investigação de defesa, onde o impacto estratégico das perdas permanentes assume proporções críticas. Os programas de armamento avançado da Rússia, tais como os sistemas de mísseis hipersônicos, as defesas aéreas de última geração, as plataformas de guerra eletrônica e os sistemas de orientação de precisão, dependem diretamente de instituições de investigação e desenvolvimento que fundem o conhecimento teórico com a capacidade experimental. Ativos que demoram gerações a consolidar e que não podem ser duplicados num curto espaço de tempo. O papel estratégico dos institutos de investigação russos, tais como o Instituto Central de Investigação de Construção de Máquinas e o Centro de Investigação Keldysh, bem como dos gabinetes de design de empresas como a Sukhoi, MiG, Tupolev e Almaz-Antey, revela-se decisivo por concentrar o conhecimento de engenharia das chefias de projeto. Embora os relatórios públicos sobre os ataques ucranianos se foquem nas linhas de montagem de munições e veículos, os danos infligidos à infraestrutura de investigação
tem maior impacto a longo prazo. Enquanto um depósito de munições pode ser reconstruído em poucos meses, a reconstituição de um instituto científico fustigado por bombardeamentos exige anos para recuperar programas de pesquisa, dados experimentais e quadros seniores que morreram ou decidiram abandonar o país. Esta degradação combinada entre a destruição física, as sanções e a fuga de cérebros afeta de forma direta programas de armamento prioritários para Moscovo. O programa do míssil hipersônico Kinzhal sofreu reveses operacionais após baterias Patriot ucranianas demonstrarem capacidade para interceptar o vetor sob determinadas condições. O sistema de defesa aérea S-500 enfrentou perturbações no calendário de produção em série, registrando um número limitado de unidades operacionais no terreno. Da mesma forma, o desenvolvimento do torpedo nuclear Poseidon sofreu adiamentos motivados pela escassez de componentes eletrônicos importados. Estes atrasos estruturais evidenciam um ecossistema de investigação militar pressionado pela ausência de tecnologia ocidental e pela perda contínua de recursos humanos qualificados. No setor da manufatura de precisão, essencial para a produção de munições guiadas e plataformas de guerra eletrônica, a ruptura nas cadeias de abastecimento agravou-se ao fim de mais de 3 anos de sanções. Embora a Rússia tenha recorrido a redes de aquisição em países terceiros, a substituição de importações e a canibalização de componentes eletrônicos civis, estas soluções paliativas apresentam limitações técnicas severas. Os componentes obtidos por vias secundárias possuem especificações inferiores às do projeto original, resultando em menor fiabilidade do armamento. Além disso, o esforço de engenharia necessário para readaptar os sistemas de armas a estes componentes disponíveis consome a capacidade técnica que deveria estar alocada aos novos programas de desenvolvimento. Quando a Ucrânia atinge as oficinas e instalações de teste, onde estas adaptações são executadas, destrói-se o conhecimento empírico acumulado pelas equipas técnicas em meses de experimentação, forçando o reinício do processo de adaptação a partir de etapas anteriores. A infraestrutura energética russa, que financia e alimenta a economia de guerra, constitui outro setor exposto a perdas de caráter permanente. As refinarias atingidas pela campanha de ataques ucranianos não são compostas por elementos intermutáveis, mas sim por unidades de destilação e fracionamento catalítico, desenhadas especificamente para as características do crude que recebem. A reparação de um reator de craqueamento catalítico danificado exige materiais especializados e a intervenção de empreiteiros técnicos que escasseiam devido às sanções, elevando os prazos de reposição para a escala dos anos. O acumulado destes ataques gerou um atraso crônico nas reparações, reduzindo de forma geométrica a capacidade de refinação do país, com implicações diretas na quebra de receitas de exportação e no aumento dos custos dos combustíveis no mercado interno russo. A longo prazo, o impacto estende-se à capacidade científica e acadêmica global da Federação Russa. O isolamento das universidades técnicas de topo face à comunidade científica internacional, aliado à partida de docentes e investigadores das áreas de física, matemática e ciência de materiais, compromete a formação da próxima geração de especialistas necessários para projetar o armamento das décadas de 2030 e 2040. No cômputo geral, a acumulação de perdas na aviação, nos quadros técnicos, na infraestrutura de pesquisa e no setor energético altera o equilíbrio de poder estrutural. Ao visar a base industrial, científica e humana do Estado russo, a estratégia ucraniana neutraliza a capacidade subjacente de Moscovo para regenerar o seu poder militar e projetar novas ameaças contra a estabilidade europeia no período pós-guerra. Para continuar a acompanhar as análises detalhadas sobre o impacto estratégico dos acontecimentos geopolíticos globais e receber relatórios de defesa atualizados,